noite, povo! Lindo, maravilhoso! Diretamente de Chicagoland, Nova York, New Jersey, diretamente desse país maravilhoso para o meu país maravilhoso, Brasil, Estados Unidos, estamos junto! Meu povo, essa live de hoje vai ser bombástica. Todas as nossas lives são bombásticas, né? Vocês são muito bem-vindos aqui. E a nossa convidada hoje é fenomenal, uma pessoa maravilhosa. Ai, eu tô muito empolgada para poder entrevistar ela. Mas a gente tem que dar aquele suspense para vocês ficarem bem animados, entrar bastante. Compartilha aí, manda um monte de coraçãozinho. Manda Fala, pra galera! Como é que tá todo mundo aí? Boa noite! Boa noite, quanto tempo? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Tudo Chegando jóia? no final do verão e a gente vem com tudo aqui no Artificial Heart, trazendo muitas novidades pro pessoal. Agora, vamos mostrar nosso escudo, Guilherme? Vamos mostrar nosso escudo? Porque, cara, você já comprou a sua camisa, Artificial Heart? Você já tem a sua camisa, você já tem a sua caneca, sua garrafa, sua linha de produto? Você sabe que se você adquirir esses produtos do Artificial Heart, você vai estar apoiando o nosso projeto o mais rápido possível se transformar em um filme, para que você, que está aí do outro lado, possa adquirir esse conteúdo, que é um conteúdo maravilhoso, com cunho e valores cristãos. Mas, sem mais delongas, dê o seu boa noite para a galera, porque a galera já quer ver a nossa convidada por aqui. Calma, muita calma nessa hora. Já vou mandar um beijo aqui para o Júnior. Júnior, beijo, querido. Que bom que você está aqui. Vai, pode falar, Guilherme, se jogue. E aí, galera, estamos empolgados aí, né? Como a Kézia falou, não esqueça. Em primeiro lugar, eu quero dizer, não esqueça de acompanhar a gente no YouTube, viu? Verdade. Os vídeos, né, que a gente está gravando aqui, eles vão ser postados diretamente no nosso canal do YouTube. Então, não esqueça, né, de curtir e compartilhar aí com seus amigos, né? Nós temos aqui essa linda caneca que você também pode comprar, além da nossa camisa, né? E essa outra linda Temos caneca. muitos modelos, né, Guilherme? Porque na nossa mão, na verdade, na loja, a gente tem mais modelos disponíveis. Você pode entrar na nossa loja, tanto na Amazon como na Shopee. Agora a gente já tem a loja na Shopee. Você vai ver todos os modelos lá, as garrafas, boné, camisa. Tem as roupas de esporte também, né? A gente está desenvolvendo uma linha de esporte agora, específica para a galera que treina e tudo. Sim. Garrafas, capa de celular, tudo isso, gente. Todo o dinheiro que a gente compra esses produtos é convertido para o nosso filme. Em breve, ele vai estar sendo lançado e você vai poder assistir no principal streaming que você mais gosta. Mas vamos, Guilherme, convidar a nossa convidada? Claro! Vamos nessa. Seja bem-vindo. Já vou mandar aqui o convite para ela. Josélia, querida. Ele é adventista, tá, Guilherme? Legal. Ele é adventista. Gente boníssima, maravilhosa. Vai falar um pouquinho da trajetória dela com a gente. Olá, José. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo Um prazer, gente. Bom estar aqui com vocês. Obrigada, Jo, por ter aceitado o nosso convite. Para a gente, assim, é um privilégio poder ouvir a sua história. A gente traz muitos empreendedores aqui no nosso podcast, porque eu e o Guilherme, só a gente se apresentando de maneira mais informal. Eu e o Guilherme somos sócios. O Guilherme é autor e CEO da Artificial Heart. Ele desenvolveu esse projeto em 2013. E aí a gente foi dialogando com algumas produtoras, transformou isso em livro e a gente recebeu algumas propostas de transformar isso em filme e em videogame. Só que o cunho do livro, que é a nossa brand, que é o Artificial Heart, o cunho do livro é um cunho cristão, baseado na obra Brothers Karamazov de Dostoiévski, que a gente fez uma releitura, só que mais contemporânea, no estilo ficção científica, anime, para as novas gerações. E então a gente resgata esses valores cristãos sobre Deus, sobre família, sobre amor, sobre que o homem não pode viver nesse mundo sendo Deus de si mesmo, porque ele se torna o próprio algoz. Então a gente resgata esses valores e vendendo esses valores nas mídias, nos estúdios aqui, porque a gente tem muito acesso aqui a Hollywood, a Netflix, porque é tudo muito perto, a gente foi submetendo os nossos projetos e a gente tem dialogado com eles têm interesse em transformar o nosso livro em filme em breve. A gente conta com a oração das pessoas, a gente conta com o apoio através da compra dos nossos materiais, mas hoje a gente não vai falar sobre o Artificial Heart, a gente só está se apresentando. Vou deixar o Guilherme também se apresentar para você. O Guilherme é americano-brasileiro e mora em New Jersey. Mas fala um pouquinho sobre você, Guilherme, para a Josélia. Não, prazer, José.
né? Meu nome é Guilherme, estou aqui morando em Princeton, New Jersey, é uma cidade que fica na região perto de Nova York, né? Perto da Filadélfia, entre essas duas, né, grandes cidades. Então, né, eu sou, né, o co-host, né, aqui junto com a Kézia do podcast Artificial Hearts e também, né, o criador deste anime, né, que a gente está querendo produzir no futuro próximo. Então, assim, quero dar as boas-vindas aí para você, dizer que é um prazer ter você na nossa plataforma. E a gente gosta muito, né, na nossa linha de programa, não só também de falar de cultura pop, né, de entretenimento, mas também, né, do mundo do empreendedorismo, né, que a gente sabe que é um desafio. Você sabe bem, né, disso. E novamente, né, seja bem-vinda. A gente está empolgado aqui para um papo muito bacana. Obrigada, obrigada, obrigada. Garota, agora é a sua vez. Quem é a Josélia? Ai, Obviamente, os seguidores já te conhecem, mas para os nossos seguidores do TikTok, do YouTube que vão assistir, quem é a Josélia? De onde você é? Onde você nasceu? Fala um pouquinho da tua história pra gente. ai. Então, bora lá. Então, sou Josélia Cotrim. Eu nasci em Campo Grande, apesar de que a maioria das pessoas não sabem, mas eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas eu morei em Anápolis, Goiás, desde 4 anos de idade. Conhece Sim, Anápolis? sim. Goiás? Sim, Então, sim, a gente conhece. lá eu morei desde pequenininha, então eu construí minha vida, me casei muito nova lá, me casei com 17 anos. Então eu já estou casada já há 24 anos, já, 25, acho que vai fazer 25 já. Tenho 5 filhos, Ah, legal. 5 meninos, 5 Não, crianças, calma aí, 5 gata. filhos. Garota do céu, você já conta demais. Mas calma aí, que eu já tô ficando empolgada aqui. Me conta tudo. Então, como eu me casei muito nova, então assim, eu tenho o Matheus, que ele tem 20, vai fazer 24 anos. Tenho o Davi, de 8, tenho um casal de gêmeos de 3 e a Gabriela, que é a minha bebê de 6 meses. Ah, que legal. Então, são Uau. 5 meninos, 5 filhos. Você é E guerreira, garota. um monte de outros filhos também, né? Porque quando eu falo de empresa é um filho, quando eu falo de produto é outro filho. Então, assim, são filhos também que a gente tem que criar de cada detalhezinho, desenvolver, Verdade. educar. E é isso. E Agora, me fala, Jô. Você me contou que você veio de Goiás, a tua história, casou jovem. Obviamente, nós mulheres que. Eu também casei com 18 anos, né? Nós mulheres, quando a gente casa nova, a gente enfrenta o preconceito da sociedade, isso é verdade. A sociedade, de repente, ainda é tabu falar sobre isso. A gente não vê as pessoas dialogando muito, principalmente assim, nas megalópolis, aqui nos Estados Unidos, principalmente, as mulheres casam com 38, 40 anos. Então, quando você menciona com um americano, por exemplo, que você casou com 18 anos, 17 anos, eles, wow, what's going on? Tipo, eles acham muito estranho, mas na nossa cultura é muito comum. Uhum. Eu imagino que você deve ter enfrentado muitos desafios no começo. Como foi esse desafio de ser nova, casou nova? E como foi que surgiu o Liso Perfeito? Eu já vou encaixando o Liso Perfeito na história. Não, então, Kézia, eu casei muito jovem porque eu quis, eu casei apaixonada, sou apaixonada até hoje. Graças a Deus, eu falo, eu encontrei o amor da minha vida. A Perfeito. gente se dá assim, maravilhosamente bem. Os desafios que eu enfrentei não são nada diferentes do que a maioria enfrenta. Casei jovem, amadurecemos juntos, passamos muito perrengue juntos, porque eu não nasci em berço de ouro, muito pelo contrário. Uhum. Sou filha de uma pessoa que sempre trabalhou nas casas dos outros. E eu cresci vendo a minha mãe trabalhando assim. Meu pai largou a gente, eu tinha 8 anos de idade, abandonou mesmo, assim, foi embora. E eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Então, com 17 anos, eu já me sentia muito madura, por tudo que eu já tinha passado. Então, quando eu me casei, na verdade, foi muito bom, porque
eu vira e mexe, eu tinha que morar na casa de um tio, de uma tia, de uma irmã, por conta de dificuldades financeiras mesmo. Então, quando eu me casei, eu me encontrei dentro da minha casa, eu não precisava mais, toda vez que acontecia um problema, minha mãe perdia o emprego, eu tinha que ir para casa de alguém. Então, Entendo. quando eu me casei, isso não aconteceu mais. E isso para mim foi um porto seguro. Meu marido foi meu porto seguro, né? Uhum. Porque ele também era muito jovem. Eu casei com 17, ele 19. Uau. Então, eu conheci ele, eu tinha 15 anos, ele 17. Então, assim, nossas dificuldades foram dificuldades de maturidade mesmo, de passar dificuldade, mas tudo foi se resolvendo com o quê? Primeiramente, com a forma do nosso relacionamento, né? É claro que hoje a gente vive uma outra forma muito diferente, muito melhor, mas naquela época eu acho que o amor assim vencia muito, porque se fosse olhar pela dificuldade, a gente já tinha Sim, separado há muito tempo. sim, Mas ele sim. trabalhando de um lado, eu trabalhando de outro. Mas demorei bastante para fazer aquilo que eu sonhava, porque eu sempre fui apaixonada por cabelos. Só que eu Uau. sempre fui apaixonada por cabelos numa versão eu apaixonada, eu gosto de cabelo e eu queria demais transformar o meu cabelo, porque eu sempre sofri muito com o meu cabelo. Principalmente quando eu era criança, que minha mãe tinha que sair muito cedo. Às vezes eu não via minha mãe saindo e não via minha mãe chegando, trabalhando, né? Então quem cuidava do meu cabelo era eu. E meu cabelo muito enrolado, muito difícil. E eu apaixonada por cabelo e sofrendo ao mesmo tempo, porque eu não aguentava aquela rotina e eu mesma Uau. cortava para me livrar daquele problema. Porque para mim era um conjunto ali de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que eu amava, e o meu maior sonho era ter meu cabelo grande. Eu morria de vontade, só que ele nunca chegava. Porque eu sempre não suportava, né, passar por tudo que eu passava, e eu não me reconhecia, né, com o cabelo cacheado. Porque eu digo que o cabelo, gente, não tem a ver se o cabelo é bonito, um cacho lindo ou se ele é feio. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que é de dentro para fora. Eu não me reencontrava, eu não me enxergava com o cabelo cacheado. Então, como eu não conseguia cuidar, porque dava muito trabalho para mim, Uhum. sozinha, e fora os bullying, as coisas que eu vivenciava, naquela época não existia essa palavra, né? Eu não sabia o É, que era isso. sim. Então, o que eu fazia? Eu mesma cortava. Então, eu cortava bem postinho para me dar paz. Já que eu não poderia ter o cabelo que eu sonhava, mas isso foi até acho que uns 11 anos. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a ir no salão numa pessoa, numa cabeleireira, e ela fazia escova. Ela fazia, quase ninguém gostava de fazer, porque não tinha chapinha, era difícil. Uhum. Ela fazia escova e eu passava uma semana sem lavar o cabelo com o cabelo escovado, passando assim a mão Aham, aham. e eu amava aquilo ali. Parece assim que parece não, eu me transformava quando eu Isso me com via o com o quê? cabelo 12 assim. anos, 12 12 aninhos, anos 12, por aí. 13, Então, entrando assim, a na partir dos adolescência 12. praticamente. Isso, então eu já comecei a fazer isso. Quando me casei, eu também eu já trabalhava e só que eu não gostava de forma alguma de cabelo cacheado. Era uma coisa minha, eu não gostava e Não se pronto. Então, identificava. não, Uhum. não me identificava. Então, eu não tinha chapinha naquela época, eu comecei a passar ferro. Eu descobri que ferro alisava cabelo, então eu comecei a passar ferro no cabelo. Então, meu cabelo ficava aquele liso esturrucado. E eu vivia com o cabelo passado de ferro. Uau! E foram vários anos desse jeito até sair a chapinha. A chapinha eu conheci, a minha primeira chapinha foi em 2003. Ô, Jô, você lembra que, eu não sei se é dessa chapinha que você está falando, mas era uma que era quadrada, assim. É Ah, grandona. E bem pesada. Era da Eu Gama, uma tinha, chapinha minha mãe da tinha. Gama uma preta. pesada. Eu tinha Era uma uma. placa de ferro purinha Aham, mesmo. Era a mesma sim. placa do ferro de passar. Não é hoje as chapinhas que tem hoje, de titânio, de não sei o quê. Aham. Não, era uma chapinha de placa de ferro mesmo. E eu comprei essa chapinha e para mim foi a realização de um sonho. Porque quando eu trabalhei, comprei, eu comecei a passar, eu falei, achei a solução dos meus problemas, né? Porque Aham. eu passava a chapinha, lavava, passava a chapinha, lavava, passava a chapinha. E só que aí eu resolvi um problema e fiz outro, É, né?
Eu resolvi um e o outro apareceu, que foi a questão dos danos, porque como a gente vicia, tá? É um vício. Então, quando você passa uma vez, você ama, e depois você acorda, aí dá uma enroladinha ali, você passa de novo, aí começa aquele vício E você vai queimando, todos os né, a dias. raiz do Isso, e cabelo. aí meu cabelo começou a quebrar. E aí veio a segunda decepção, né? Porque eu tive que começar a usar, eu tive que começar a usar ela de uma forma mais comedida, né? Não poderia usar direto, porque ela quebrava o cabelo. Aí não resolvia muito, eu continuava insatisfeita, né? Certo. Agora, Jô, deixa eu te falar uma coisa. O motivo de eu ter te convidado aqui, primeiro porque eu já te sigo há um tempo e aí os seus valores são muito próximos, assim, com o que a gente acredita, eu, Guilherme, a nossa brand, e a gente se conecta muito com empresários daqui dos Estados Unidos que têm os mesmos valores que a gente e também do Brasil. O João Polinário, inclusive, é uma das pessoas que dialogam com a gente, que convidou a gente em maio do ano passado para ir no Shark Tank Brasil, e a gente não conseguiu ir por conta que o Guilherme tinha um compromisso com o pessoal da ONU, porque como ele faz o doutorado dele em Princeton, a ONU sempre convida o Guilherme para debates de liberdade religiosa lá. Então, coincidiu com a mesma data, a gente não conseguiu estar, porque a gente estava se organizando, mas a gente já vem dialogando com ele, apresentando a nossa brand para ele. Mas o motivo, Jô, da gente pensar especialmente em você é porque a gente, primeiramente, o Guilherme não que é homem, mas eu entendo a dor da mulher brasileira. Quando eu cheguei aqui na América, eu senti isso. Eu ouvi a tua história no Shark Tank, eu fui ouvindo pessoas falando sobre você, sobre a sua história. Então, a dor da mulher brasileira é que 76% das mulheres brasileiras têm um cabelo curly, ondulado ou cacheado. Então, geralmente a raiz é fina, com o cabelo cacheado embaixo, ou a raiz é grossa, com o cabelo meio, o número 3, né, o tipo 3 de cabelo. Então, é uma luta, porque a mulher quer ter a praticidade que você falou assim, poxa, eu queria ter o que eu sentia é como se fosse assim, eu queria ter a praticidade, mas eu não sabia como resolver aquilo, porque eu não me sentia bem, não era a minha identidade ter aquele tipo de cabelo. E eu acho super natural a mulher olhar para si e dizer assim, poxa, eu não me identifico com esse estilo, eu quero outro estilo. E eu acho que é muito disso. E a mulher vive em busca. Eu aliso o cabelo desde a adolescência também. Então, eu sei exatamente o que você está falando. E a minha mãe alisava e aquela amônia miserável. Não sei se vocês lembram, tal de um Isse, gente, que fedia cocô de gato. Que desculpa, mas era uma miséria aquilo na cabeça. Guilherme, você nunca vai saber o que é isso, Guilherme. Não precisa me preocupar. Para quem tinha cabelo cacheado, manter um cabelo liso. Quando você traz o liso perfeito, eu encontrei a solução para todos os meus problemas. E não só eu, mas muitas mulheres. E eu faço parte de um grupo de mulheres empresárias aqui em Chicago, e eu falei sobre vocês para elas, e elas falaram assim, a gente precisa conhecer a Josélia, a gente quer conhecer o produto dela. E aí eu até sugeri no Instagram, a gente conversando no DM, eu sugeri que a gente fizesse algum tipo de parceria, de vocês virem aqui apresentar os produtos, a linha de produto, fazer, de repente, algo que seja relevante para nós, que moramos fora e que o americano tem outro estilo de cabelo. Então, ouvindo a tua trajetória você vê, né? Todo empreendedorismo e toda ideia brilhante começa com uma dor. Foi por causa da tua dor que você falou assim, cara, foi por causa disso, eu tô afirmando, mas eu queria saber de você. Foi por causa da tua dor que você falou assim, eu vou criar algo que traga a opção para as mulheres sentirem ter o cabelo que elas querem. Exatamente. Quando eu pensei em fazer algo, eu pensei primeiramente para resolver o meu problema, era a minha dor, porque até então eu não tinha em mente que a minha dor era compartilhada por outras milhares de mulheres. Eu pensava que isso era um sofrimento meu, pessoal meu. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre cabelos para ver o que acontecia, que tudo que eu fazia no meu cabelo não dava certo. Uau. Eu não chegava no liso perfeito. Por exemplo, comecei a fazer a chapinha, não deu certo porque quebrou o meu cabelo. Depois eu fui para o mundo do alisamento, então eu fiz a tilicolato de amônia.
quebrou o meu cabelo, não tive resultado legal. Tive uma quebra que eu fiquei parecendo um pica-pau. Hidróxido de sódio, lembra? Fiz guanidina. Aí Guanidina. depois, passou vários anos, eu já não fazia mais, porque eu sabia que não dava certo, quebrava o cabelo. Eu conheci a progressiva. A progressiva, eu falei, pronto, achei a solução. Quando eu fiz a progressiva, eu quase morri intoxicada na primeira vez, Uau. foi terrível. Muito formoso. Mas eu não consegui o resultado, ele foi uma decepção, porque toda vez que eu fazia algo, eu corria para o chuveiro para lavar o cabelo para ver se qual que seria o resultado. Então, era só frustrações em cima de frustrações. Então, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, eu tenho que descobrir o que faz, se tem algo que eu possa fazer para deixar o meu cabelo liso, porque não é possível. Então, eu comecei a pensar o porquê que esses produtos não deixavam o meu cabelo liso. Isso ficava maquinando na minha cabeça. Eu ficava, gente, por que não alisa? Por que quebra? Por que isso? Foi aí que eu falo assim, eu acredito, eu sou uma pessoa cristã, você sabe, e eu acredito muito no propósito de Deus. E eu digo que a Liso Perfeita, ela primeiramente, ela nasceu no coração de Deus e depois ele entregou ela pro meu coração. Então veio na minha mente assim, ó, quando eu faço esses procedimentos, o meu cabelo, ele não é igual ao seu, Kézia. Mas por que na hora de fazer o procedimento, o cabeleireiro vai usar o mesmo produto no meu, ele usa no seu? Aí veio isso na minha cabeça. Por que é que se eu entrei naquele salão e eu fiz o meu cabelo e meu cabelo não deu certo, mas tinha outras 3, 4 pessoas com cabelo totalmente diferente que fizeram também com o mesmo produto, porque ele usou o mesmo produto. E aí, uma saiu com o cabelo quebrado, no caso eu, a outra saiu com o cabelo que não deu muito certo também, e a outra saiu com o cabelo que ficou igualzinho era antes. Então, foi aí que virou a chave. Eu falei assim, o problema não é o meu cabelo, o problema é ter um produto para passar em tudo quanto é cabelo, tudo igual. Ok. Eu falei, e se personalizasse? Mas foi aí que eu pensei assim, mas como? A indústria não vai nunca personalizar, porque existem inúmeras, muitas, milhares cálculos para chegar em um produto para cada cabelo. Porque quando a gente leva em consideração o seu biotipo capilar, que é a forma que ele nasce naturalmente, seu histórico de química, toda a sua trajetória de química nesse cabelinho aí, e o estado de danos, a gente vê logo que é muitas informações que precisam ser obtidas e cada cabelo possui um. O seu histórico de química é diferente do meu, o seu estado de danos e tudo isso é diferente. Então eu falei, é impossível personalização. Pensei de princípio. Mas eu falei, e se eu começar a personalizar aqui? E foi aí que eu comecei a tentar entender como que eu poderia fazer isso. Foi quando veio para mim a questão do pH. Eu estudando, eu vi o pH. E eu achei estranho, porque não é uma linha normal de estudos dentro da cosmetologia. Certo. Tipo, não é que seja normal, não é um foco. Não é um foco para uma marca, para uma indústria, ficar focada no pH para ser um ponto principal de partida para que a gente faça algum produto e esse produto surta algum efeito, entendeu? Mas eu vi ali a solução dos meus problemas. Por quê? Porque o pH do nosso cabelo é um pH ácido, 4,5, 5,5. E os produtos, toda vez que quebrava o meu cabelo, era um pH alcalino. Toda vez que não fazia resultado nenhum, era um pH muito ácido. E eu ficava imaginando isso em conjunto com o histórico químico que eu já tinha passado. Foi aí que eu comecei a estudar, assim, muito a fundo mesmo a questão do pH. E eu criei um parâmetro de estudos dentro do potencial hidrogênico. No caso, o que eu fiz? Eu coloquei dentro dessa escala, eu coloquei os pHs de todas as químicas e comecei a utilizar com base no biotipo capilar e no histórico químico. Por quê? Se o seu cabelo é natural, você tem um dano que é praticamente um dano muito superficial. Mas se o seu cabelo passou por uma descoloração, você tem um dano muito maior. Só que se você tem um dano maior, isso significa que você usou uma química mais alcalina. Então foi a partir daí que eu comecei a fazer a personalização. Que jeito? Eu trago o seu cabelo para mim, eu analiso o biotipo, o histórico químico, o estado de danos, cruzo essas informações, só que na época eu fazia tudo manual. Hoje Cruzo essas informações. um sistema
Hoje você usa um sistema para Hoje é poder... sistema. Então, Ok. naquela época era manual. Depois eu criei o software. Inclusive, é um software patenteado. Ele é o único no mundo que personaliza os produtos para cada cabelo. Então, através desse sistema, hoje a gente consegue fazer isso tudo de uma forma sistematizada, né? Que Foi onde foi incrível, possível. garota. Que Foi onde incrível, foi Jô. possível a gente conseguir escalar. Porque antes eu falava, esse negócio é impossível escalar. Porque como que eu vou escalar algo tão personalizado, É muito né? E único, só através do é, computador para fazer o cruzamento dessas informações, sim, né? sim. Então existem mais de 40 mil cálculos dentro. Uau! Há mais de um ano atrás a gente olhou e foi mais de 40 mil cálculos. Hoje já está mais, porque ele vai fazendo os cálculos de acordo com cada cabelo diferentão aqui que vai chegando aqui, porque a gente atende pessoas do mundo inteiro. Sim. Olha, o Guilherme tá ansioso aqui, se coçando, me mandando mensagem. Ele quer muito entrar na parte aí do empreendedorismo. Mas, Guilherme, faz a tua pergunta para a Josélia, porque eu acho que vai ser bem legal a gente também trazer um pouquinho do aspecto do gerenciamento em si da marca. Então, Josélia, eu acho que muitas das grandes invenções, né, criadas por mulheres, né, o limpador de para-brisa, né, colete à prova de bala, né, criado por uma mulher, Que foi legal. por causa de uma necessidade, né, que essas mulheres identificaram, principalmente, eu acho, na questão das pessoas. Você identificou um problema, né, que foi, e você desenvolveu uma solução. E conte assim um pouco para nós como foi que você criou essa solução e quais foram alguns dos desafios que você encontrou, né, no mercado para você desenvolver O liso esse negócio perfeito, inovador no né? setor de beleza. Então, quando eu comecei a fazer e começou a dar muito certo no meu cabelo, eu abri um espaço de 30 metros quadrados, bem pequenininho, e eu comecei a atender as pessoas. E foi dando muito certo, porque quando as pessoas vinham, eu conseguia alisar esses cabelos e elas saíam encantadas. E na época eu só tinha Facebook, então eu comecei a postar os resultados. E em pouco tempo, em meses, assim, acho que foi em 2 meses, eu já estava assim, lotada, mas lotada eu sozinha trabalhando. Em seguida, trouxe 2 pessoas comigo, e foi aí que eu comecei a escalar o negócio. Só que naquela época era tudo manual, mas eu falo que a Liso Perfeita ela crescia de uma forma que era mais rápido do que eu conseguia alcançar, porque uma coisa que eu acho muito forte, e eu até falo nas vezes que eu tenho oportunidade de palestrar, nos cursos que eu dou, que a Josélia, eu sempre sonhei em mexer com cabelos, porque eu me encontrei nisso aí. Lidar com pessoas, mexer com cabelo, e desenvolvimento de produtos. Sempre fui apaixonada. Só que o que acontece? Quando você se torna uma empreendedora, quando você começa a escalar o negócio, quando você começa a ter que montar processos, uma coisa que foi muito difícil para mim foi a migrar, sair da operação, onde eu sempre fui apaixonada por lidar diretamente com as pessoas, com as clientes. Eu tive que sair dessa operação para começar a lidar com coisas que eu não gostava. Então, o meu maior desafio foi porque antes eu sempre fugia, por exemplo, do financeiro. Toda vez que eu ia trabalhar, eu sempre fui muito do comercial, de vendas. Eu trabalhei muitos anos com vendas e sempre me dei muito bem com isso. Então, eu falei, me encontrei trabalhando na Liso Perfeito, atendendo clientes, lidando com pessoas, mas eu não sabia que, na verdade, seria por pouco tempo, porque passou-se pouco tempo, eu comecei a escalar, comecei a criar os processos. Então, o que eu menos fazia era lidar com cabelos. Então, meu maior desafio foi ter que virar a Josélia do financeiro, do jurídico, da contabilidade, do RH. Então, essa foi minha maior dificuldade, porque foi me desprender da parte que eu mais amava, porque eu precisava crescer, então eu tive que me realocar em partes que eu não gostava. Cara, olha, Jô, é muito interessante ouvir a tua trajetória, porque, assim, geralmente as grandes marcas que se tornam muito bem posicionadas no mercado, tanto no Brasil como aqui, você vê histórias assim, sabe? A Apple começou no fundo da garagem de alguém.
sabe? A Sim. Amazon, o cara começou fazendo redirecionamento de É. compras, o Jeff Bezos. Então, Uhum. você fala assim, era poucos metros quadrados e era só eu, e de repente eu tive que chamar mais 2 pessoas e tomou uma proporção muito grande. E é verdade, porque tudo que a gente coloca a nossa alma, a gente coloca o nosso ser, e fazer acontecer, e tem vontade de fazer dar certo, é impossível não dar. Obviamente que na trajetória a gente encontra os obstáculos. É a vida nos treinando para nos tornarmos mais robustos. E eu acho isso incrível, mas eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta que, como nós empreendemos aqui também, eu encontro sempre esses desafios. A maioria dos empreendedores aqui falam assim, vocês são malucos. Como é que no dia que mais tem fluxo, vocês fecham as portas? Como é? Eu vi que no Shark Tank você falou e a galera meio que, what? What's going on? Como assim? Você fecha no sábado? Como é nadar contra a maré? Quais são os desafios que você encontra? E como você sente a providência? Porque você falou que você é uma garota cristã. Você se sente sólida, pé no chão, de continuar com os seus valores? Ou em algum momento você sentiu que, cara, vou ter que abrir mão de algumas coisas aqui por causa de tais resultados? Como é que você se sente para balancear isso? Ai, ai, ai. Eu tinha tanta coisa para falar sobre isso, mas vou falar só assim algumas coisinhas para você entender. Tá. Eu sempre fui muito firme quanto aquilo que eu acredito, os meus princípios, os meus valores. Eu sou adventista já desde, desde 2009. Então, desde de lá para cá, eu sou assim. Se eu tomo uma decisão, eu sou muito fiel àquilo, né? Então, desde então, eu guardo o sábado, eu não trabalho no sábado, minhas empresas não abrem, meu site não abre, as pessoas que trabalham comigo não trabalham. E quando eu abri, desde a primeira vez que eu abri, eu sempre deixei, eu nunca abri no sábado. Então, eu ouvi muito, isso aí para mim era muito tranquilo, eu achava até interessante. As pessoas falavam, isso não vai dar certo, porque nunca vi um salão não abrir no sábado. Uhum. Isso não existe. O dia de maior fluxo de um salão é no sábado. E assim, eu sempre fui muito tranquila quanto a isso, porque isso nunca mexeu comigo. Às vezes as pessoas assim perguntavam, mas você não pensa o que você está perdendo nesse dia por não estar trabalhando nesse dia? Uhum. E cara, assim, sinceramente, não. Eu não consigo parar e falar assim, nossa, estou perdendo. Até porque eu sou uma pessoa que eu vivo gratidão, eu respiro gratidão, eu Uau. acordo grata, eu acordo feliz. Então, eu sei que onde eu estou, onde Deus me colocou, eu falo, eu tinha tudo para dar errado. Eu sou uma pessoa que, se você conhecer a minha história, eu tinha tudo para dar errado, tudo. E Deus olhou para mim com um olhar de amor e fez a diferença na minha vida. Ele falou: não, você tá seguindo aqui, Para ó, mim, tudo você para dar tem errado, mas tudo que para dar certo. tudo para dar certo. Então, assim, ele transformou a minha vida, ele mudou toda a minha história, ele reescreveu tudo, porque Uau. é muito. Gente, uma outra hora a gente faz uma Tá outra live só para vocês emocionado. saber essa história, porque vocês não vão acreditar, é muita coisa. Mas, diante de tudo que eu vivenciei na minha vida, diante de tudo que aconteceu na minha vida, isso aí é nada. Você Isso quer aí é nada. José, desculpa interromper. Você tem pelo menos assim uma anedota ou um exemplo que foi bem marcante para você de como a sua fé assim impactou, né, o seu trabalho atual? Nossa, muitas coisas. Por exemplo, quando eu comecei, era nesse espaçozinho pequenininho. Olha que Uhum. interessante. Eu fui fazer meus cílios num lugar que era muito lindo. Era um salão dos mais bonitos da cidade. E eu cheguei lá, marquei, cheguei. Quando eu cheguei na porta, eu falei, uau! Eu falei, oh meu Deus! Eu falei assim, será que um dia eu vou ter pelo menos uma coisa parecida com isso aqui? Será? Quando eu Uhum. me lembro, eu me emociono, porque era muito lindo o lugar. E entrei, fiz meus cílios. Aí, na segunda vez que eu fui, a pessoa falou assim pra mim, eu falei assim, nossa, aqui é tão lindo, mas é tão vazio, o que que acontece? Ela, não, a dona mora nos Estados Unidos. E aqui é meio que abandonado, porque a dona mora lá e ela, tipo, outras pessoas que cuidam e fica assim. Eu falei, nossa, meu sonho, se eu tivesse um lugar desse. Ela, ué, aluga aqui, quem sabe? Eu falei, eu peguei e sorri. Eu sorri assim, tipo, sabe aquele sorriso que Sara De deu? tipo, Sabe o tipo, sorriso de nem Sara? Tipo, acredito nisso. aí eu dei aquele sorriso, assim, aí fui embora. Passou 2 dias, a dona me ligou.
Deixa eu te falar, eu tô aqui nos Estados Unidos e eu tô fazendo um culto na minha casa e a pessoa que faz os meus cílios, ela entrou em contato comigo e ela falou para mim sobre você e eu não paro de pensar em você. E eu acho que você é a pessoa certa para alugar lá. Eu falei assim, impossível. Eu falei para ela, né? Impossível, eu não tenho condição. Eu pago R$ 1.100 de aluguel e esses R$ 1.100 é da minha casa e na frente o meu pontozinho comercial. Ela falou assim, não, mas que pena, e desligou. No outro dia ela me ligou de novo. Não, eu não sei o que está acontecendo, você não sai da minha cabeça, eu preciso resolver isso porque não para. E eu falei, e ela me ligou uma semana seguida. Quando passou mais ou menos uma semana, eu caí a ficha, eu falei, isso não está certo, tem alguma coisa. E foi aí que eu falei para Deus, falei assim, Senhor, eu peguei, falei dessa forma com Deus, falei, Senhor, faz a tua vontade, mas eu só quero te pedir uma coisa, porque na época ela queria R$ 6.000 de aluguel. E eu não, ela queria, aliás, R$ 10.000, porque era em cima e embaixo. Uhum. E aí eu falei, Senhor, faz a tua vontade, mas eu só quero te pedir uma coisa. Jamais permita na minha vida aquilo que vai me afastar do Senhor. E tem mais uma. Jamais permita que eu entre em algo que depois eu fique devendo, porque eu tenho pavor disso. Então, Uhum. se for para dar certo, o senhor vai abrir as portas. E ele não abriu, ele escancarou, porque a mulher veio de lá para cá e foi lá em mim insistindo e falou um monte de coisa e acabou que eu fechei com ela e fui para esse local. E para mim aquilo ali foi um milagre, porque tipo 2 meses atrás eu olhei Aham, e falei, meu Deus, sim. será que Nunca algum dia imaginou. e depois eu me vi lá dentro e foi uma benção que na primeira semana eu faturei nesse local o que eu faturava em um mês no Uau! outro. Então, assim, foi a partir desse local que eu comecei. Então, assim, lá, e tanto que Deus providenciou. Eu não tinha móveis para colocar naquele lugar, então ela me alugou de porteira fechada, digamos assim, com tudo, Aham, móveis, aham. tudo. Então, assim, aquilo ali foi uma benção para mim. E eu sou grata até hoje. Ô, Jô, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora vamos entrar na parte do Shark Tank. Como foi que surgiu a ideia de vocês participarem, levar o Liso Perfeito? Quando foi que você percebeu assim, meu negócio cresceu, escalou, mas agora eu estou stuck? Tipo, stuck é quando você encontra o break-even. Estou aqui, não consigo passar disso, a não ser que outras pessoas venham e me dê smart money, me coloque em outro patamar, com outro network, me conectando em um outro ecossistema. Quando foi que você e sua família tomaram a decisão de dizer assim, vamos preparar um pitch para a gente ir para o Shark Tank? Então, na verdade, não foi nada disso aí. Não foi nada disso. Eu vou te contar, sinceramente, uma coisa que nunca contei para ninguém, ninguém nunca sabe o que foi, por que eu fui Exclusivo. parar lá. Exclusivo no Exclusivo! podcast. O que aconteceu? O meu sobrinho, ele comentando e falou não sei o que do Shark Tank. Aí ele falou, você sabe? Eu falei, não sei o que é isso. Ele falou, assiste lá, é bem legal, é de empresários, de empreendedores e tal. Aí eu entrei, eu tenho uma mania de toda vez que eu levanto para ir me arrumar, eu vou tomar banho, vou me arrumar para sair para trabalhar, eu deixo sempre algo ligado para me ouvir, às vezes uma pregação, uma palestra. E Uhum. aí eu fui ver sobre o Shark Tank. E assim, quando eu vi o programa, ele me emocionou. As histórias, o que acontecia me emocionou. E eu comecei a me ver lá, mas não para pegar para ter ali um sócio e pegar, sei lá, quantos milhões. Na verdade, o meu interesse era validar tudo que eu fiz. Por Ok. quê? Analisa da seguinte forma: tudo que eu criei, eu comecei do zero, eu comecei sozinha e eu enfrentei muitos desafios. Por quê? Eu comecei, o negócio estourou e eu começava a correr para tentar alcançar a demanda e eu criava processos todo dia, o tempo todo, treinava pessoas, o negócio foi crescendo. E chegou um ponto que eu falei assim, gente, meu negócio é muito bom. Eu olhava assim, quando eu olho os números, quando eu olho a demanda, quando eu olho tudo que eu criei, o ecossistema, tudo que aconteceu, eu falei, o meu negócio é muito bom. Só que Uau. era eu falando. É muito fácil a mãe falar que o filho é bonito. Claro. Aí eu quero ver outra pessoa de fora dizer a mesma coisa. Uhum. Então, qual foi a minha ideia? Eu falei assim, eu vou me inscrever nesse negócio, porque se ali estão os tubarões, né? Se ali estão os experts, né, nessa área, eu quero saber se eles vão se interessar pelo meu negócio. Porque se eles se interessarem pelo meu negócio,
aí eu vou poder dizer realmente, não só para mim, mas que meu negócio realmente é validado, que Ok. realmente ele vai fazer a diferença. Então foi por isso. Então a primeira ideia foi isso. Então eu me inscrevi e foi muito interessante que eu me inscrevi num dia, no outro dia já entraram em contato comigo e já fiz todo o processo, né, de enviar tudo que eles pediram e até o dia da gravação do programa. Então, assim, eu fui muito tranquila. E o que eu fui buscar lá? Fui buscar 5 milhões de reais? Não, não fui buscar, até porque hoje eu penso o seguinte: hoje eu trabalho pra caramba, então, assim, o que eu preciso fazer, eu faço e alcanço ali com Ok. o meu faturamento e tudo. Sim, sim. E 5 milhões, eu sinceramente, hoje pensando, para mim, 5 milhões não Não faz era tanta tanta diferença diferença. Uhum. dentro do Era meu mais o faturamento network, hoje. né? Mas eu pensei, agora tem a questão do networking, né? Do smart money, tanto que eu falei Uhum. isso para eles, né? Então, assim, que eu pensei? Eu falei assim: olha, hoje eu vou chegar onde eu quero chegar, isso eu tenho certeza que eu vou chegar. Mas com eles, isso pode ser acelerado, né? Eu posso Claro, acelerar o a velocidade é processo. mais Então, eu rápida, comecei a sim. pensar dessa forma. Foi quando eu fui e houve o que aconteceu ali. E, assim, eu deixei bem claro desde o início que o meu propósito ali era com relação ao que eles poderiam fazer para agregar. Porque pensa bem comigo aqui, ó. Eu não quero sócio para dividir meu faturamento, eu não quero sócio para Claro, dividir meus claro, lucros. claro. Para que eu quero arrumar mais uma, duas pessoas para entrar no meu negócio para me dividir o que eu tenho hoje? Eu quero para agregar, para somar. E isso eu deixei bem claro na minha primeira reunião, entendeu? Sim. E eu achei interessante o teu posicionamento, assim, de saber, cara, não é pelo dinheiro, gente, que fique bem claro que na apresentação, eu acho que, inclusive, um dos motivos de você, na verdade, assim, Ju, a gente quando assiste Shark Tank, a gente pensa que o tubarão é que tá pegando uma ideia visionária e vai expandir aquilo. Mas na verdade foi você que pescou o tubarão, porque você Uhum. já tinha um ecossistema pronto, você já Sim, tinha uma estrutura e que rapidamente você ia alcançar o objetivo que você queria. Porém, com eles, a tua rede de alcance é muito maior. sim. Se torna nacional e internacional, e a gente não sabe onde isso pode. A gente sabe quando começou e como começou. Mas a gente não sabe onde isso pode parar, porque a linha. Olha, meus pais sempre disseram, meus pais sempre tiveram comércio, eles diziam: comida, água, estética, nunca esse business, esse tipo de business entra em falência. Nunca! Porque são coisas essenciais para a vida Nem humana. na Então, pandemia, né? assim, nem na pandemia. Então, assim, todo mundo Pandemia queria. eu continuei trabalhando, eu criei a Liso Perfeita em casa. Foi um sucesso. Uau! Uau. Agora vamos. Guilherme quer fala, Guilherme. Guilherme, você tem que falar, Guilherme, porque a tua Não, fala é eu tô muito boa. falando. Não, eu tô deixando falar, porque o papo tá muito bom. Sim, sim. Muito bom mesmo. Mas, Josélia, assim, né, você teve essas grandes experiências, né? Você tá fazendo assim um negócio que tá sendo assim um sucesso, tá revolucionando o mercado. Agora vamos falar mais assim da parte técnica, né? Como é que você capacita a sua equipe para para alcançar, para oferecer o serviço de alta qualidade, né? Isso eu acho que é uma coisa que todo mundo pensa, né? Como é que você é uma coisa, né? A gente ser bom no que a gente faz, é outra coisa a gente administrar pessoas para executar certas tarefas, né? Então, como é que tem sido a sua Exatamente. experiência e quais são as estratégias de marketing, né, que tem dado sucesso, que você utiliza? Então, as experiências, a questão aí do desenvolvimento de pessoas. Eu amo desenvolver pessoas. Tanto é que hoje a gente tem aí quase, eu acho que dá umas 200 profissionais que trabalham com a gente, somando todas as unidades. E essas meninas, elas entraram dentro de um projeto social que eu tenho. Esse projeto social, o que eu faço? Ao invés de ficar aí direcionando para contratar profissionais da beleza, até porque eu não preciso de experiência dentro de uma técnica que eu criei, então o que eu tenho aqui, elas não vêm já com experiência, elas têm que aprender aqui. Então, já que tem que aprender aqui, bora dar uma chance para quem muitas vezes não tem muita chance? Uhum. Então, o que eu faço? A gente contrata meninas que não têm aí, às vezes, ou que vão iniciar agora a vida delas profissional,
que não tem, às vezes, tanta oportunidade no mercado de trabalho, não tem tanta experiência, aliás, ou não tem experiência. E o que que a gente precisa? A gente precisa que elas tenham força de vontade e queiram trabalhar. Nós fazemos a capacitação delas e introduzimos elas na nossa equipe. E aí o que elas ganham, às vezes, em uma semana aqui com a gente, é mais ou menos o que elas ganhariam um mês trabalhando lá fora. Então, esse, Uau! para mim, é um passo importantíssimo, porque a gente consegue dar oportunidade para essas meninas e fazer a diferença na vida delas. E para mim isso aí é um propósito de vida. O que que eu posso fazer? O que que eu posso impactar na vida delas? O quanto eu posso mudar, não Uhum. só a vida dela, mas da família dela, porque 90% dessas meninas são arrimo de família ou ganham mais do que os esposos. Então essas pessoas, elas têm filhos, e o que que eu posso fazer? Será que eu mudei a história de vida dessa família, desse filho, que às vezes eles teriam um caminho e hoje, com essa oportunidade, eles têm outra? Então, isso é um propósito, inclusive é um dos meus propósitos principais aqui dentro desse treinamento. Então, é isso, é muito treinamento, a gente dá os treinamentos, temos também as certificadoras, que elas ficam nas unidades certificando técnica, por quê? Porque é algo que é muito humano, então tudo aquilo que é muito humano há falhas, então a gente tem que trabalhar o tempo todo para ter assertividade. E Ok. como sistema, isso nos ajuda bastante, porque o sistema já nos traz aí meio caminho andado com relação à exatidão de cálculos, então isso já nos ajuda bastante. Agora, Jô, ele perguntou também em relação ao marketing. É, Como é que vocês treinam? Porque assim, eu vi hoje, inclusive, nos stories, você falando quantas unidades vocês têm e as meninas certificadoras, elas ficam lá. Eu achei bem interessante ter isso, porque Uhum, isso valida a tua marca. Porque uma coisa no mercado de empreendedorismo que a gente vai tendo como métrica é que a gente entende que existem dois tipos de autoridade. A imposta, que era que você já tinha. é. A tua marca já era a própria autoridade, mas ela não era tão expansiva. uhum, Com o Shark Tank, você transformou a sua autoridade imposta em autoridade percebida. Então, você expande e chega em outras bolhas, em outros ecossistemas, né? Como a gente fala. E, e olha que mentalidade estratégica você pensou. Eu vou montar unidades, as unidades não vão ser só para as pessoas virem fazer cabelo, vão ser para que pessoas possam trabalhar, para que elas possam ter É. uma renda para poder manter a família, mas não pode ser aleatório. Tem que ter solidez para que a marca se valide cada vez mais, como com as meninas que vão fazer a certificação. Então tem que ter um olhar clínico, olhando cada detalhe, cada. Cara, você tem noção de quando isso tomar uma proporção a nível de mundo? Como você vai fazer, Jô, sei. para fazer para você. Porque eu percebo que quando a gente aumenta e monta franchise, monta as franquias, é muito difícil manter tipo uma Subway. A mesma Subway que tem aí no Brasil, o sistema, o mecanismo de como funciona é igual. Os sabores variam de região para região, mas a forma de funcionamento é igual. Como você vai já pensou em como você vai fazer isso rodar de forma automatizada sem a sua presença? Na verdade, isso já foi pensado, traçado muito antes de Shark Tank. Uhum. Quando eu estive no Shark Tank, eu acredito que você também tem a mesma ideia que eles tiveram, que é a questão da franquia, né? Ainda mais pelo Semenzato. Então, todo mundo, quando fala em Shark Tank, pensa logo que eu vou franquear. Então, já te adianto que 2017 eu fiz a formatação na melhor consultoria que tem do Brasil para formatação de franquia. Eu levei um ano para formatar, eu deixei o meu negócio franqueável. Quando concluí, me inscrevi na ABF, então já estava tudo certo. Fiz 6 contratos, eu vendi 6 franquias com pré-contrato e dentro do período de 10 dias eu desisti. Porque Uau! eu trabalho Why? com propósito. Ok. E o que que eu pensei? Eu pensei o seguinte, eu comecei a imaginar o quanto eu amo isso que eu faço e o quanto isso eu respiro isso. Então, assim, o meu propósito é transformar a vida das pessoas através de tudo aquilo que eu faço. Uhum. Eu não aliso o cabelo, eu transformo vidas, entendeu? E além dessas que vêm aqui para fazer o procedimento, eu tenho um monte de pessoas que trabalham comigo.
E eu pensei o seguinte, quando uma pessoa, ela vem, ela trabalha comigo e ela não está alinhada com esse propósito, ela não corresponde a esse propósito, eu desligo ela não vai trabalhar comigo. Ok. Quando ela não está alinhada, eu desligo e tá tudo bem. Agora, como que eu desligo um franqueado? Aos olhos dos outros, eu entro com o processo e tal. Não funciona desse jeito. Eu conheço várias pessoas que são donas de franqueadoras e você arrasta um franqueado que não está alinhado com o seu propósito por anos e você não consegue se desfazer dele tão facilmente. E eu comecei a imaginar isso. E eu falei, não é isso que eu quero para minha vida, porque eu quero ter paz, saúde e quero continuar com aquilo que eu enxergo das pessoas, né? Porque é muito ruim quando você começa a ter esse tipo de problema, você desanima, você pode sofrer uma depressão e tudo mais. Olha. Então, o que eu fiz? Eu desisti, não quis franquear. Com o Shark Tank, na primeira reunião que eu tive com eles, a primeira coisa que veio foi franquia. E eu falei, então eu tenho uma proposta que eu quero apresentar para vocês, uma coisa muito melhor, muito mais rentável do que a franquia. E eles falaram, o quê? O quê? Foi onde eu apresentei para eles todo o meu business plan, que fala, né? Que é o meu plano de negócio, onde eu mostrei para eles o modelo no formato dos habilitados, que hoje a gente já tem, já tínhamos até quando eu fui lá. Hoje eu já tenho aí, a gente já habilitou mais de 50 pessoas, acho que já deu umas 60 pessoas que nós habilitamos nesse formato. O que são as habilitadas? Habilitadas são pessoas que se identificam com o nosso negócio, entram em contato com a gente e nós damos um curso que são as nossas ferramentas. Quais são as ferramentas? O sistema, né? A técnica e o direito de compra de produtos e o nosso know-how. Então a gente ensina isso para elas. Então eu apresentei para eles o meu negócio através disso e toda a conversão que eu quero fazer dentro da rede dos produtos. E foi muito maravilhoso, porque dentro dos cálculos isso aí se tornou muito melhor para eles, entendeu? E foi a partir daí. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque tem ali um termo de sigilo e confidencialidade. Mas, a princípio, foi isso. Agora, Jo, a linha e a construção do produto da Liso Perfeito, todas as unidades, elas têm os mesmos produtos, a tua linha, e as pessoas, quando elas querem adquirir, existe algum e-commerce que você coloca o teu produto para, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos, se eu quiser comprar o teu produto, ou se eu quiser fazer uma representação da tua brand aqui. É porque é o seguinte, Kézia, eu não tenho um produto pronto. Quando eu falo de produto para deixar o cabelo liso, eu não tenho um produto pronto. O produto ele é montado de acordo com uma análise que é feita em cada cabelo. Então, para essa pessoa montar esse produto, ela não consegue. Se eu disponibilizar os meus produtos, é como se eu disponibilizasse um monte de ingredientes para um bolo que você viu, que foi perfeito, mas você compra o ingrediente, mas não sabe fazer o bolo. Para você fazer o bolo, você precisa do software. Então, o que eu faço? A pessoa não consegue comprar de fora, a não ser que ela seja uma habilitada da rede. Ou seja, ela faz o curso, então ela fica tendo as ferramentas, então, consequentemente, ela tem o direito de comprar, né, esses produtos. Então, sendo uma habilitada da rede, ela compra os produtos quando o assunto é deixar o cabelo liso. Só que a gente tem toda uma linha de tratamento, que inclusive é um sucesso. Essa linha de tratamento, a gente consegue comprar? Consegue através do site. Você compra tanto através do site, compra também nas unidades, então é bem tranquilo quanto a isso. Mas dentro do site, a pessoa, além de ter a oportunidade de comprar os produtos, ela pode se tornar agora com um projeto novo que a gente fez, que é as afiliadas. Então, aí é outra proposta, né? Diante da satisfação das clientes em usar os produtos e ver a diferença que eles fazem, elas contavam muito, né? Contava para as outras pessoas sobre o resultado. Então, agora elas contam também sobre o resultado, só que aí as pessoas compram com o link delas. E elas ganham dinheiro vendendo. Cria uma rede, né, de afiliados. Sim, legal. Isso. Exatamente. Vai, Guilherme. José, eu quero agradecer, né, por ter compartilhado aí a sua história, né, a sua jornada, tanto de empreendedorismo, né, e também a sua jornada espiritual. A gente criou, né, o Order Facial Hearts, essa empresa, né, esse podcast, no auge da pandemia, né, a gente notou, assim, as pessoas em geral, nos nossos círculos de amizade, estavam muito
deprimidas, né? Não tinham acesso a igrejas, né? Você notava assim que havia uma epidemia, né? De solidão. Então, assim, é muito mais do que simplesmente, né, uma animação, um desenho. É tentativa de restaurar, né, as pessoas com seu criador. E a minha pergunta, assim, até uma coisa como o produto de beleza, você está contribuindo, né, para o bem-estar das mulheres, né, para a sociedade. E de que maneira você se enxerga o seu trabalho, né, não somente como um negócio, mas em ajudar as pessoas Como a irem missão, mais né? além, né, de si mesmas e terem uma vida e um bem-estar melhor do que elas teriam antes. Como eu te falei, falei para vocês, eu não aliso o cabelo, eu transformo a vida das pessoas. Então, só quem trabalha aqui, vivencia isso aqui todos os dias, é capaz de dimensionar o quanto é maravilhoso você ter a oportunidade. Eu falo muito isso para minha equipe, eu falo, olhe para as mãos de vocês. As mãos de vocês têm o poder de abençoar outras pessoas, né? De tirar essa pessoa ali de uma depressão, porque a gente vê muito isso, né? Criar autoestima. Eu mesma sou a parte viva disso tudo, né? Porque eu era uma Josélia antes de realizar o meu sonho, de ter o meu cabelo do jeito que eu sempre sonhei. E quando eu me vi com o cabelo do jeito que eu sonhei, eu comecei a ficar mais tagarela, eu comecei a sair mais, a achar que eu era muito mais bonita. Então, assim, você poder proporcionar isso para a pessoa é maravilhoso. Mas quando você pode juntar isso a uma parte espiritual, onde as pessoas conseguem enxergar Deus no seu negócio, eu acho que isso aí já é já é um É uma. upgrade, né? Yeah. Então, quando a gente consegue fazer isso, então eu busco fazer isso, eu busco ser o exemplo e o reflexo de Cristo aqui dentro do meu negócio a todo momento. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar muito todos os dias para isso, porque Deus me proporcionou uma grande oportunidade que é transformar a vida das pessoas, não só quando a gente fala de cabelos, mas num quesito, num ângulo assim que eu acho que não dá nem para mensurar, porque como eu falei para vocês, eu transformo a vida do cliente, eu transformo a vida das pessoas que trabalham comigo, mas eu também consigo, eu vou dar um exemplo, eu tenho uma pessoa que trabalha na minha equipe que essa pessoa, ela não tinha muita oportunidade por muitos fatores, Muitas razões. Uhum. muitas razões, e eu brigava mesmo com ela, falava para ela, ela conversava muito errado, e ela falou para mim, como eu faço para mim conseguir falar, conversar, falar as palavras corretas? Eu falei, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, porque você lendo a Bíblia, você aprende demais. E eu nunca me esqueço que ela me mandou uma mensagem me agradecendo, porque ela realmente melhorou muito a dicção e a A pronúncia. pronúncia. E ela falou assim: eu quero te agradecer porque eu não só melhorei isso, mas eu conheci o Jesus da Bíblia. Uau. Então, isso aí para mim foi maravilhoso e eu nunca vou esquecer. E isso é só alguns detalhes de tudo que acontece aqui dentro dessa fábrica de sonhos, né? Sim. Ô, Que Jo, aqui é conhecido como a fábrica de sonhos. a gente tem muitas pessoas que seguem a gente, porque a gente faz lives aqui em português, em espanhol, em inglês, então tem muita gente aqui que é fiel à marca Arif Jorge, que está escrevendo em inglês, e eles sabem que depois a live vai para o YouTube e eles podem assistir com legenda em inglês para que eles possam entender de forma mais profunda e tal. Se você pudesse deixar um recado, eu quero muito poder continuar essa live em outro momento, porque eu acho que tem muito mais coisa para a gente trazer, porque o Instagram só dá a oportunidade da gente fazer a live por 1 hora. Então, se eu sei que a sua agenda é bem corrida, do Guilherme também, por conta das diversas reuniões que o Guilherme tem que estar fazendo, mas se a gente tiver a oportunidade de a gente fazer esse bem bolado em outro momento, para a gente continuar essa história, e até pensar, planejar na live coisas para o futuro junto. Se você pudesse deixar agora, nesse momento, tanto para a galera que está aqui em Chicago, Nova York, New Jersey, Massachusetts, beijo para os nossos amigos de Massachusetts também, Flórida, Filadélfia. E também aqui, cara, incrível, as meninas, não sei se é pupilas que você chama, suas amigas, suas aprendizes, estão aqui dizendo, cara, eu sou muito grata a Josélia, que história de vida impactante, ela mudou a minha vida, ela devolveu a minha autoestima. Cara, você está cumprindo tua missão. Se tu pudesse deixar agora, esses momentos finais que a gente tem na nossa live, uma mensagem para essas pessoas que você tem transformado a vida e até as que vão assistir essa live vão se sentir impactadas, que mensagem seria essa?
Então, que elas acreditem no sonho delas, que se, primeiramente, para as clientes, para as pessoas que trabalham comigo, que o maior propósito da minha vida é servir. Então, quando eu descobri isso, que em primeiro lugar eu deveria trabalhar com isso, né, com o servir. E quanto mais eu sirvo, quanto mais eu ofereço o meu melhor, quanto mais eu me dedico, quanto mais eu amo as pessoas, maior é o resultado que é impactado na minha vida, que vem em consequência disso. Então, assim, se você ama fazer algo, se você tem vontade de fazer algo, faça, mas não faça de qualquer jeito. Entregue o seu melhor. Ah, eu quero fazer brigadeiro para vender. Vai lá e compra a melhor marca que tiver. Vai lá e compra a melhor qualidade que você puder. Entregue sempre o seu melhor. Uau. Todos os aspectos da sua vida. Quando você consegue enxergar o quanto isso é importante, até mesmo na compra, né, na cesta básica que você faz para uma pessoa, você vai lá comprar o arroz, você não compra o arroz mais barato, Mais você compra o arroz barato. que você compraria para sua casa, ou até melhor. Então eu aprendi tanto isso é incrível, porque quanto mais Você eu dou, entrega. quanto mais eu me entrego, mais eu sou apaixonada por entregar mais algo melhor para o outro do que até Uau. mesmo para mim mesma. Então, quanto mais eu faço isso, maiores são os resultados positivos em todos os aspectos da minha vida. Dinheiro é só consequência, gente. É consequência. Cara, essa é a Valeu. verdadeira lei da atração. Ó, José, emocionante. Gente, olha, Jô, foi um prazer pra gente te entrevistar. Já vou marcar com o pessoal aí da tua equipe uma próxima live para a gente continuar, porque o pessoal tá mandando mensagem que eu queria saber, eu queria mandar perguntas. Então, vamos continuar, porque eu acho que tem muita gente daqui, a gente tem alguns cabeleireiros aqui, que eu já tinha falado sobre você, que tem interesse em saber como é que faz para se conectar contigo. E pode se Enfim. tornar habilitados, tá bom? Uau. Se eles tiverem interesse, entre em contato aí, pode chamar no direct. A gente tem aí a possibilidade de levar a nossa fábrica de sonhos para Outros lugares qualquer do lugar do mundo. Esse é o nosso projeto, isso vai acontecer. Então, quem sabe, se você que está assistindo, você pode ser a primeira. Então, é uma grande oportunidade de transformar a sua vida também, que é maravilhoso mexer com isso. Valeu, viu? Obrigada. Obrigado, viu, Jô? Eu que agradeço, foi um prazer compartilhar aí com vocês um pouquinho da minha história. E assim, eu não tive outras oportunidades de fazer tantos podcasts por questões de tempo mesmo, mas agora eu falei, não, agora eu vou. Meu filho fica muito no meu pé, mãe, aceita, faz. Eu falei assim, então eu vou aceitar, vou fazer. E eu amei a experiência, assim, muito obrigada, de coração. Esse é o melhor podcast. Quero te dizer que você vai participar de outros, mas esse daqui é o nosso incrível podcast. A gente tem esse dom de Deus de fazer com que as pessoas se sintam bem, leves, à vontade de compartilhar suas histórias, impactar vidas. Eu acho que porque a gente está na mesma frequência de impactar a vida dos outros, levar a missão, propósito, e aí dá muito match quando a gente faz isso. Muito obrigada, uma boa noite. Vai cuidar dos seus queridões, que são lindos, fofos. 5, amiga, muita coisa para gerenciar, ser mãe empreendedora. E que Deus abençoe a sua vida, da sua família. E fica com Deus e nos vemos no próximo podcast. Já quero deixar aqui já marcado. Até a próxima, tá? gente. Manda Beijo, aí tchau. emojis para ela, Tchau. beijos. E para você que continua aqui com a gente, não esqueça, tá? Toda quarta-feira nós estamos finalizando o Summer daqui a 3 semanas aqui nos Estados Unidos, e aí a gente volta com a rotina a todo vapor. Mas toda semana tem vídeo, tem vídeo no YouTube, né, Guilherme? Das Com certeza. Não perca, cada quinta-feira vai ter um vídeo no YouTube. Então, por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal de YouTube, além de curtir, né, o nosso Instagram, o nosso TikTok e as nossas mídias sociais. Beijo, queridos. Fiquem com Deus. Obrigado pela audiência. Foi incrível estar gente. com vocês. E tchau! Nos vemos na próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.